Boa tarde, Oitavano, tudo bem com vocês? Olha só, resolvi gravar um vídeo agora para a gente explorar um pouquinho mais as aulas do Centro de Mídias. Então a gente está na terceira semana de aulas online do segundo bimestre e na nossa primeira aula nós vamos falar a respeito de sequências. É isso aí, que tipos de sequências? Podem ser sequências numéricas, podem ser sequências de figuras ou até mesmo sequências de palavras, de letras, enfim, tá? Vamos tentar explorar o máximo possível. Para a gente começar, eu coloquei dois tipos de sequências aqui na lousa. Vamos ver as semelhanças e diferenças que há entre essas sequências. Vamos lá, vamos começar com essa daqui. Eu tenho uma sequência que começa com 9, depois vem o 18, vem o 27, 36. E essa reticências no final da sequência significa que ela continua, tá? Ela não vai parar aqui no 36. E se eu quiser saber quem é o próximo termo dessa sequência? Tem alguma regra que eu possa utilizar? Tem alguma lei de formação que eu possa fazer para conseguir determinar o próximo termo? Então é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Vamos lá. Vamos começar falando o seguinte. Numa sequência, cada número dessa sequência, ou cada figura, ou cada letra, tá? Corresponde a um termo. E aí a gente representa o termo usando uma letra A no início. Então esse A1 significa primeiro termo. Esse A2 significa o segundo termo. O A3 é o terceiro. O A4 é o quarto termo. Então, se eu quero saber o próximo termo, eu quero saber quem é o A5. Quem é o próximo termo? Quem é o quinto termo da minha sequência? O A5. Vamos lá. Ó. Nós vamos representar pela letra N. Nós vamos falar que N indica a posição, tá? Então, a letra N aqui para nós vai indicar a posição de um termo. Pode ser o termo da primeira posição, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Tá? Então, o N é a posição do termo na sequência. Se eu tiver aqui ó, o A1, então eu tenho a posição do primeiro termo. O A2, a posição do segundo termo. Se eu tiver o AN representa uma posição qualquer, tá? Então, é uma posição genérica aqui, ó. Então, eu não estou me referindo à posição 1, 2, 3 ou 4. Eu quero uma posição qualquer. Então, a N é como se fosse uma posição qualquer. Vou abreviar o qualquer aqui, tá, gente? Qualquer. Bom, o que a gente quer fazer, então, é conseguir estabelecer uma relação, né, uma fórmula matemática entre a posição do termo e o valor ocupado por esse termo. Certo? Então essa é a nossa ideia. Repare aqui que o primeiro termo, que é o 9, o primeiro termo aqui ele vale 9. E o segundo termo é 18. O terceiro termo, 27 e depois 36. A gente consegue estabelecer uma relação entre a posição e o valor do termo? Vamos pensar, ó, pensa direitinho. Tá? Não tem fórmula mágica aqui, tá, gente? O negócio é olhar para a sequência com atenção, concentração e tentar enxergar as relações. Se a gente comparar bem, ó, a gente tem que esse termo é 9 vezes a posição que ele está. Esse 18 aqui, ó, ele é 9 vezes a posição que ele ocupa. O 27 é 9 vezes a posição que ele ocupa. Então a gente percebe que o 9 que está aqui, ele corresponde a 9 vezes a posição dele. O 18 a 9 vezes a posição que ele ocupa. O 27, 9 vezes a posição que ele ocupa. Então, cada termo da minha sequência que está aí corresponde a 9 vezes a posição que ele está ocupando. Então, sendo assim, ó, o 36 que está ali corresponde a 9 vezes a posição que ele ocupa. 9 vezes o 4. Se eu quiser encontrar o próximo termo, o que eu devo fazer? Eu devo procurar 9 vezes a posição. Então, 9 vezes o 5. Então, o próximo termo aqui vai ser 9 vezes o 5, 45, tá? Então, a gente conseguiu encontrar o quinto termo. O quinto termo é o 45, tá? Aqui vem o 45. Bom, e se eu quiser definir uma lei de formação? A lei de formação eu defino continuando nesse raciocínio, tá? Quando eu pego aqui, ó, 9 vezes a posição, então se eu tiver numa posição genérica, numa posição qualquer, eu posso indicar essa posição pela letra N, certo?
N é a posição. Se eu tiver 9 vezes N, o termo que eu vou encontrar é um termo qualquer também, né? Então, a lei de formação dessa sequência é essa que eu coloquei aqui embaixo. A N é igual a 9 vezes o N. Professor, agora confundiu tudo, hein? Como assim? A N é igual a 9 vezes o N. É o seguinte, ó. Cada N que está aqui indica a posição, né? Se eu trocar esse N pelo 1, então vai ficar o A1, que eu já sei que é 9 vezes o 1. Se eu trocar esse N pelo 2, vai ficar 9 vezes 2. Então vai ficar o A2, que é igual a 9 vezes 2. Se eu trocar o N pelo 3, vai ficar A3, que é igual a 9 vezes 3. Então, essa letra N está diretamente relacionada com a posição do termo, tá? Eu acho que agora está fazendo mais sentido para mim, professor. Se eu quiser calcular o A7. Bom, para eu calcular o A7, basta fazer 9 vezes a posição que está o termo. O termo não está na posição 7? 9 vezes 7, 63. Agora está melhorando, professor. Se eu quisesse calcular o A11, ao invés do A7, o A11. Então, eu estou querendo calcular o termo que está na posição 11. Então, vai ficar 9 vezes o 11, que dá 99. Sacou? Deu para pegar a ideia? Então, aqui a gente tem uma lei de formação que define essa sequência, tá? Cada termo dessa sequência é o resultado do produto do 9 pela posição que o termo ocupa na sequência. O A10 vai ser 9 vezes o 10. O A12, 9 vezes o 12. Beleza? Quando eu tenho sequências com esse formato, em que eu defino, né, a posição, o termo, a partir da posição, quando eu defino o termo a partir da posição, essa sequência é chamada de sequência não recursiva. Tá? Então, aqui eu tenho exemplos de sequências e ela é uma sequência não recursiva. Deixa eu ver que cor que eu vou usar aqui. Vou usar essa. Então, essa sequência é uma sequência não recursiva. Tá? Então, a sequência não recursiva, ela depende, né, da posição apenas que o termo ocupa. Certo? Bom, vamos falar então agora do outro tipo de sequência, que é essa que está aqui. Olha com atenção para ela, gente. Vamos ver, ó. Nessa sequência, o primeiro termo, né, o A1 aqui, é o 13. O segundo termo é o 17. O terceiro termo é o 21. E o quarto termo é o 25. Ok? Reparem que eu não consigo estabelecer uma relação entre a posição e o valor do termo. Tá? Não tem uma relação, ó. 13 vezes 1 é 13. Beleza. Posso estabelecer uma relação com o primeiro termo. Se eu multiplicar 1 pelo 13, eu chego aqui. Mas se eu multiplicar o 2 pelo 13, não vai dar 17. Percebe? Então, não há uma relação entre a posição e o valor do termo. Então, a gente tem que procurar uma outra relação, um outro tipo de relacionamento aí entre esses termos. Tá? Quando não há essa relação entre os termos de posição, né, eu tenho uma sequência que é chamada de recursiva. Então, aqui eu tenho uma sequência recursiva. E digo mais, hein, tá? A relação que a gente tem aqui, ó, é de um termo com um termo anterior, o termo que vem antes dele. Olha só, esse 17 aqui ele é o resultado de 13 mais 3. Opa, 3 não, 4, professor. Presta atenção, hein? 4. Esse 21 que está aqui, ele é o resultado de 17 mais 4. E o 25 que está aqui, ele é o resultado de 21 mais 4. Se eu quiser saber o quinto termo dessa sequência, o que eu vou precisar fazer é continuar somando 4. Então, eu preciso saber o resultado anterior para eu somar 4. Isso vai dar 29. Então, o quinto termo dessa sequência é igual a 29. Sequências nesse modelo, né, em que a gente precisa do recurso anterior. Nós precisamos saber o que aconteceu antes para a gente conseguir o termo seguinte, são chamados de sequências recursivas, tá? Como vocês viram aí no centro de mídias, a gente tem vários exemplos aí de sequências recursivas no dia a dia, desde uma programação de computador, um algoritmo, tá? Até fotos que a gente pode estar tirando aí,
que são uma sequência recursiva. Bom, vamos continuando então. Professor, na sequência recursiva, eu consigo estabelecer uma lei de formação, uma relação geral? Consigo, tá? Como que eu faço isso? Bom, nós já sabemos que o AN indica uma posição qualquer, ok? Se o AN é uma posição qualquer, o que vocês acham que é o AN menos 1? O AN menos 1 é uma posição anterior ao AN, tá? Posição anterior ao termo genérico, que é o nosso AN, tá? Então, o AN menos 1, ele está indicando o número que vem antes do AN, certo? Tipo assim, ó. Se eu tiver aqui, ó, o A5. Quem é o termo que vem antes do A5? Se o A5 está aqui, ó, antes do A5 eu tenho o A4, né? Não é esse sinal de igualdade que eu tinha que usar aqui, tá? Mas eu quero indicar o seguinte, que o A4 é o AN menos 1, é o termo anterior ao A5. Se eu tiver aqui o A6, quem é o anterior ao A6? Quem é o AN menos 1? Vamos colocar assim, AN menos 1. Bom, o AN menos 1 vai ser o A6 menos 1. Se o N vale 6, né? Então vai ser o A6 menos 1, vai ser o A5. Então, o termo anterior ao A6 é o A5. Percebe que a gente está sempre tirando 1 na posição, né? Então, o N menos 1 significa tirar 1 daquela posição que eu estou. Se eu estiver na posição 15, né? Se eu estiver no A15, o AN menos 1 vai ser uma unidade a menos, vai ser o A14. Vai ser o termo da posição 14. Então, espero que tenha ficado claro isso aqui para vocês, ó. Toda vez que você encontrar o AN menos 1, eu vou colocar um parênteses aqui, ó, para a questão de notação apenas. O AN menos 1 significa uma posição anterior. Bom, como nós vimos aqui nessa sequência, cada termo depende do anterior, não depende? Então, ó, se eu quiser o A6 vai ser igual o A5 mais 3. Então, percebe que o A6 ele depende do termo anterior dele, que é o A5. Se eu quiser o A7 vai ser o A6 mais 3, né? O anterior mais 3. Se eu quiser o A20, o 20º termo da minha sequência, vai ser o 19º mais 3. Vai ser um termo anterior a ele mais 3. Dessa maneira, ó, quem vai ser o A5? Bom, o A5 vai ser quem? O A5 vai ser igual ao A4 mais 3. Bom, mas peraí, o A4 não vale 25? 25, mais 3 não, desculpa gente, tudo mais 4. Quando eu falei mais 3 aí, vocês corrijam, é mais 4. O A5 então vai ser o A4 mais 4. Bom, o A4 é 25, mais 4 vai dar 29. Então vai ficar 25 mais 4, que é igual a 29. Tá legal. Agora, como é que a gente pode definir uma lei de formação para essa sequência? Dessa maneira aqui, ó. Vou colocar aqui. O AN, né, que é um termo qualquer, ele vai ser igual ao termo que vem antes dele, que é o AN menos 1, mais 4. Tá? Então, essa aqui é a nossa lei de formação para essa sequência. Tá? Quem é um enésimo termo da minha sequência? Quem é um termo qualquer dessa sequência? É o termo anterior a ele, mais 4. Beleza? Bom, depois dessas ideias gerais, a louça ficou bem poluída aqui, né? Cheia de informações. A gente vai trabalhar alguns exercícios. Aguarda aí, não saia, tá? Eu já volto. Olha só, galerinha, coloquei aqui, ó, duas sequências para a gente decidir se ela é recursiva ou não recursiva e determinar a lei de formação dessa sequência. Então vamos lá. Ó. Na primeira sequência ali, nós temos que o A1 é 3 negativo, o A2, né, que é o segundo termo, é 6 negativo, o terceiro termo é 9 negativo, o quarto termo é o 12 negativo e assim por diante. Agora eu quero saber quem é o quinto termo. Quem é o quinto termo dessa sequência? O próximo termo dela. Então, ó, se a gente olhar com um pouquinho de atenção, dá para a gente perceber que essa sequência está diminuindo de 3 em 3, certo? Cada número que eu pego aqui, ó,
é 3 unidades a menos do que o termo anterior. Então dá para eu criar uma lei de formação aqui recursiva. Né? Ó, eu vou pegar o termo anterior e vou tirar 3. Então olha só, se do 3 negativo eu tirar 3, vai dar 6 negativo. Se do 6 negativo eu tirar 3, eu vou obter 9 negativo. E assim por diante. Então, se eu quero encontrar um termo qualquer dessa sequência, eu preciso do termo anterior. E quando eu preciso do termo anterior, eu tenho uma sequência recursiva. Tá? Então, eu preciso de recursos, né? Eu preciso saber quem era o termo anterior. Bom, nessa lógica aqui, para eu encontrar o A5, como é que eu vou encontrar o A5? O A5 ele vai ser igual, né? O quinto termo vai ser o anterior a ele, menos 3. Tá? Então, eu vou sempre pegar o termo anterior e vou tirar 3. O termo anterior, ele é o menos 12. Menos 12, se eu tirar 3, vai ficar menos 15. Certo? Então, repare o que eu estou fazendo aqui, né? Ó, eu estou pegando o termo anterior da sequência, tá? E tirando 3. Se eu quiser encontrar o sexto termo, eu vou ter que pegar quem? O termo anterior ao sexto termo, ou seja, o A5. Se eu quiser calcular o A7, eu preciso pegar o termo anterior, que é o A6. Ok? Então, vamos definir a nossa lei de formação. Então, como nós fomos dizendo aqui, para eu calcular um termo dessa sequência, eu preciso pegar o termo anterior, que é o AN-1, e tirar 3. Lembra que nós vimos no início da aula? O AN é um termo qualquer da minha sequência. Quem vem antes do AN? O AN-1. Tá? Então, AN-1 indica o termo anterior. Nunca se esqueça disso, tá? AN-1 é o termo anterior. Então, aqui eu tenho a lei de formação dessa sequência aqui, certinho? Então, para eu calcular o A5, eu precisei do A4, que era o termo anterior. Da hora, né? Bem tranquilo. Essa outra sequência aqui, será que ela é recursiva ou será que ela é não recursiva? Olha só. Será que eu consigo estabelecer uma relação aqui do termo anterior e o termo seguinte? Então, o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Existe uma relação entre o 17 e o 7, o 37 e o 17. Vamos testar? Bom, a primeira tentativa aqui, vai ser de somar ou multiplicar, né? Depende da pessoa. Como a gente vê que a sequência está aumentando, quando uma sequência aumenta, é porque você está adicionando ou está multiplicando. Diferente dessa sequência de cima, onde os termos foram diminuindo de valores. Quando a sequência diminui, é porque eu estou subtraindo ou dividindo, certo? Bom, nesse caso aqui, eu vou tentar somar. Do 7 para o 17, é só eu somar 10. Do 17 para o 37, basta eu somar 10 de novo? Não, né? Então eu já vi que somar não vai dar certo. Se eu pensar em fazer sempre a mesma soma de um termo para o termo seguinte, não vai dar certo. Do 37 para o 77, adianta eu somar 10? 37 mais 10 dá 77? Não dá. Então, se eu não posso utilizar uma soma aqui embaixo, eu vou ter que utilizar uma multiplicação. Então, eu tenho que descobrir agora que multiplicação eu posso usar. Se eu multiplicar por 2, vai dar 14. 7 vezes 2 dá 14. Não deu 17, né? Só que se eu multiplicar por 3, 7 vezes 3 deu 21. Então, já passou do 17. Então, eu tenho que chegar à seguinte conclusão. Eu vou multiplicar por 2. 7 vezes 2 dá 14. E depois que eu multiplicar por 2, eu somo 3. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 17. E esse aqui, vamos ver se vai dar certo agora do segundo para o terceiro termo. Eu vou pegar o 17, vou multiplicar por 2, dá 34. Se eu adicionar 3, vai dar 37? Vai sim, né? E daqui para cá funciona? 37 vezes o 2 dá 74. 74 mais 3 dá 77. Então, essa é a lei de formação. É esse o segredo que está por trás dessa sequência. De um termo para o termo seguinte, eu tenho que multiplicar por 2 e adicionar 3, tá? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui,
Como é que a gente calculou o A2? O A2 eu peguei o dobro do A1, fiz 2 vezes o A1 e adicionei com 3. Tá? Então eu fiz assim para encontrar esse 17. Né? Ó, eu fiz 2 vezes o A1, que deu 14, mais 3. Para eu encontrar o A3, eu fiz 2 vezes o A2 mais 3. Então, para encontrar o A3, que é esse 37 que está aqui, eu fiz 2 vezes o 17, que é o A2, né? Mais 3. Para encontrar o A4, o que eu vou fazer? Fazer 2 vezes o A3 mais 3. Então, perceba que a gente está sempre pegando o termo anterior da sequência e multiplicando por 2. Então, para eu achar o A3, eu peguei o termo anterior, que é o A2. Para eu encontrar o A4, eu peguei o termo anterior. Então, quando a gente tem essa dependência do termo anterior, a gente tem uma sequência recursiva. Tranquilo? Vamos lá. Quem vai ser o nosso A5? Se o exercício tivesse pedido aqui o quinto termo da sequência, quem seria o A5? O A5 seria, ó, 2 vezes o A4 mais 3. Quanto daria 2 vezes o A4 mais 3? Bom, o A4 ele vale 77. Então eu ia ter que fazer 77 vezes 2, que dá 154, mais 3, que vai dar 157. Então esse seria o quinto termo da minha sequência, o 157. E ela é uma sequência interessante, né? Todos os termos terminam em 7. Bom, e se a gente tiver que definir o AN, né? O termo geral da nossa sequência? Qual é a lei de formação dessa sequência? Nesse caso aqui, ó, vou separar, né? Nessa de baixo, o AN ele vai ser igual, ó. Deixa eu ver que cor que eu vou usar o vermelho. O AN aqui, ó, ele é igual a 2 vezes o termo anterior, 2 vezes o N menos 1, mais 3, né? Então lembra que o AN menos 1 é o termo que vem antes do AN, é o termo anterior do AN. Legal, né? Tranquilo? Vamos lá então, próximo exemplo. Pessoal, coloquei aqui mais 2 sequências, vamos lá. Ó. O ideal é que você pause o vídeo e tente fazer antes do professor, tá? Se bem que vão ter atividades para serem feitas depois. Vamos lá. Ó. Coloquei 2 sequências aqui, vamos definir se elas são recursivas ou não recursivas e tentar chegar na lei de formação dela. Então, nós temos aqui o meio, que é o primeiro termo, 1 é o segundo termo, 3 é o terceiro termo e o 2 é o quarto termo. E aí eu quero saber quem será o quinto termo e depois uma lei de formação. Bom, repare que a gente consegue estabelecer uma relação entre a posição do número, né, a posição do termo, e o número que está sendo representado ali na sequência. Então, ó, esse 2 que está aqui, o número dessa sequência, o 2, existe uma relação entre a posição que ele ocupa, que é a quarta posição, tá? Com ele. Então, vamos pensar da seguinte maneira. A gente tem aqui o termo 1, primeiro termo. E o número que está sendo ocupado aqui é 1 dividido por 2, 1 meio, né? Eu tenho aqui o segundo termo. E o segundo termo tem como número, né, o número 1. Pensa que esse 1 aqui ele pode ser o resultado de 2 dividido por 2, certo? Esse 3 meios que está aqui nada mais é que o 3 dividido pelo 2. Então é o 3 da posição dividido por 2. Aqui o A4, ó, o A4 ele representa, né, o número 2, o quarto termo aqui tem como número o número 2. E ele nada mais é que a divisão do 4 pelo 2, tá? Então perceba que cada termo que a gente tem nessa sequência é resultado de uma divisão por 2. Vou até colocar aqui para a gente não esquecer. Ó. Esse aqui ó, é o termo 1 dividido por 2, que dá meio. Aqui é o 2 dividido por 2, que dá 1. Aqui é o 3 dividido por 2, que dá 3 meios. Aqui é o 4 dividido por 2, que dá 2, tá? O quinto termo aqui vai ser quem? Vai ser o resultado de 5 dividido por 2, que a gente pode colocar na forma de fração. 5 meios. Tá legal? Perceba que nesse tipo de sequência a gente não está precisando conhecer o termo anterior.
Tá? Eu não preciso saber que antes dos 5 meios vinha o 2, porque eu estou estabelecendo uma relação entre a posição do número e o resultado que ele vai dar. Tá? Quando eu estabeleço essa relação da posição e não do termo anterior, então eu tenho uma sequência que não é recursiva. Não recursiva. Certo? Então aqui, ó, se eu quiser, por exemplo, calcular o 10º termo dessa sequência, bom, basta eu pegar o número 10 e dividir pelo 2. 10 dividido pelo 2 vai dar 5, né? Quem vai ser o 11º termo da minha sequência? Eu vou pegar o número 11 e dividir por 2. Vai ficar 11 meios. E assim por diante. Então, toda hora nós estamos pegando a posição do número e dividindo ela por 2. Vamos montar o nosso AN. Quem vai ser então o nosso enésimo termo? A lei de formação dessa sequência. Bom, repare que a gente está sempre pegando a posição e dividindo por 2. Nesse termo aqui, a posição que eu tenho é a letra N. Então, eu vou pegar o N e vou dividir por 2. Então, esse aqui é o nosso termo geral de formação da sequência. A nossa lei de formação. Vamos lá, ó. Uma outra sequência que eu tenho aqui, ó, 6, 12, 18 e 24. Então aqui eu tenho o primeiro termo, segundo, terceiro, quarto, ok? E aí eu quero estabelecer, tentar estabelecer uma lei de relação entre a posição e o número que está na sequência. Eu consigo fazer esse estabelecimento aí? Claro que sim, né? Ó, é muito tranquilo de perceber aqui, ó, que cada número que está nessa sequência é o resultado de 6 vezes a posição do número. Então, esse 6 que está aqui ele é o resultado de 6 vezes o 1. Está na posição 1, multiplica por 6. Esse número que está na posição 2 é o resultado de 6 vezes 2. Esse número que está na posição 3 é o resultado de 6 vezes o 3. Esse número que está na posição 4 é o resultado de 6 vezes 4. E se eu quiser saber o A5, quinto termo da sequência? Basta pegar a posição do número, que é a quinta posição, multiplicar por 6. Então é 6 vezes 5, vai dar 30. Tá? E se eu quiser saber o A12, 12º termo da minha sequência? Pulei alguns aqui só para chegar no A12. Bom, basta eu pegar a posição do número, que é o 12, e multiplicar por 6. 6 vezes 12 dá 72. Então aqui vai ser o 72. Bom, sendo assim, vamos definir agora a nossa lei de formação. Quem vai ser o nosso enésimo termo, tá? Esse enésimo termo, como a gente viu nos demais, basta pegar a posição dele, que é o N, e multiplicar pelo 6. Então, a N vai ser igual a 6 vezes o N. Tranquilo? Agora, é interessante vocês perceberem que mesmo essas sequências que nós definimos como não recursiva, porque nós estamos estabelecendo uma relação com a posição, né, e não com o termo anterior, mesmo essas, elas poderiam, né, ser chamadas de recursivas. Então é como, vamos dizer assim, uma coisa não exclui a outra. Não é porque ela é recursiva, ou melhor, não é porque ela é não recursiva, que ela não pode ser ao mesmo tempo recursiva, tá? Porque aqui, ó, dá para perceber também que a gente pode estabelecer uma relação de recursividade, né? Basta eu ir aumentando 6. Se eu aumentar 6, eu vou obtendo os termos seguintes. Então, se eu quiser estabelecer uma relação de recursividade com essa sequência, eu consigo. Basta pegar o termo anterior e adicionar 6, tá? Então, ó, teria aqui uma relação de recursividade? Teria. É pegar o termo anterior, a n menos 1, e adicionar com 6. Tá? Então, eu consigo, né, na mesma sequência, estabelecer as duas relações de recursividade e de não recursividade. Certo? Bom, vamos lá para mais um exemplo. Aguenta firme aí, gente. Não vai desistir, não. Só esses exercícios que eu coloquei estão ao contrário, né? Foi dada a lei de formação e agora eu quero saber os termos dessas sequências. Beleza? Então vamos procurar os 4 primeiros termos de cada uma das duas sequências. Repare que essa sequência que está aqui, ó, essa lei de formação, ela é uma lei de formação de uma sequência recursiva, porque depende do termo anterior, tá? O AN menos 1 é o termo que vem antes, não se esqueça disso. E sempre que eu tiver uma sequência recursiva, eu preciso conhecer o primeiro termo, tá? Para eu poder calcular o termo seguinte. Então, como é uma sequência onde cada termo depende do anterior,
eu preciso ter o meu ponto de partida. Já essa lei de formação é de uma sequência não recursiva. Eu não preciso saber o primeiro termo, tá? Eu apenas vou calcular o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Então vamos lá. Para eu encontrar o primeiro termo dessa sequência, eu venho aqui e troco a letra N, né, pelo número 1. Lembra que a letra N é a posição. Se a gente está querendo calcular o termo que está na primeira posição, eu troco a letra N pelo 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 5. Bom, 1 ao quadrado dá 1. Mais 5 vai ser igual a 6. Então, o primeiro termo da minha sequência é o 6. Agora, vamos calcular o segundo termo, o A2. Lembra que o N é a posição, né? Se eu estou na posição 2, então eu vou trocar a letra N pelo 2. Vai ficar 2 ao quadrado mais 5. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. 4 mais 5 vai ser igual a 9. Tranquilo? Vamos lá para a nossa terceiro número. O terceiro número é o A3, é o número que está na terceira posição. Então agora eu vou trocar a letra N pelo número 3. Lembra que a letra N é a posição, então eu vou trocar a letra N pelo número 3. Vai ficar 3 ao quadrado mais 5. Bom, 3 ao quadrado é 9, mais 5 vai dar 14. E vamos chegar então e calcular o último termo dessa sequência, o A4. O A4 ele vai ser igual ao quadrado da posição que eu estou, como eu quero calcular o termo que está na quarta posição, então vai ficar 4 ao quadrado, mais 3, mais 5, né? Desculpa. 4 ao quadrado é 16, mais 5 vai dar 21. Então tá aí, essa é a nossa sequência. Vou montar ela aqui, ó. Ficou então 6, 9, 14, 21. Beleza? E ela continua infinitamente. Se eu quiser calcular o quinto termo, eu faço 5 ao quadrado, que é 25, mais 5, vai dar 30. Né? E assim vai, né? Se eu quiser calcular um termo de qualquer, quero calcular o 20º termo da sequência. Bom, o 20º termo da sequência, ó, ficaria assim. O A20 ficaria 20 ao quadrado, mais 5. 20 ao quadrado, 400, mais 5, 405. Fácil, né? Então tá aí um exemplo de sequência não recursiva, onde a gente consegue estabelecer uma relação com a posição do número. Agora, vamos ver os termos dessa sequência. Aqui a gente tem assim, ó, que cada termo da sequência é o 5 vezes o termo anterior, mais 2. Então, se eu quiser encontrar o segundo termo da minha sequência, eu preciso conhecer o que vem antes dele. É o A1, né? Então vai ficar 5 vezes o A1 mais 2. Bom, como o A1 vale 3, vai ficar 5 vezes 3 mais 2. Que dá 15 mais 2, 17. Fácil, né? Agora, para eu calcular o A3. Eu vou pegar aqui, ó, 5 vezes o termo anterior ao A3, que é o A2. Mais 3, mais 2, desculpa. Então vai ficar, ó, como o A2 vale 17, vai ficar 5 vezes o 17 mais 2. Bom, 5 vezes 17 dá 85, mais 2, 87. Tá tranquilo? Vamos calcular agora o quarto termo dessa sequência. Bom, o quarto termo dessa sequência vai ser 5 vezes o termo anterior, que é o A3, mais 2. Bom, o A3 ele vale 87, então vai ficar 5 vezes o 87 mais 2. Vamos lá, 5 vezes 87. 5 vezes 7, 35. Põe o 5, sobe 3. 43 mais 2 vai dar 437. Então tá aí o quarto termo da nossa sequência. E aí se a gente for montar ela, né? Deixa eu montar ela aqui em algum lugar. Ela vai ficar assim, né? Ó. Ficou 17. Não, desculpa. O primeiro termo é o 3. 3, depois é o 17, depois é o 87, 437 e assim por diante. Certo? Só, ó, tem mais um exemplo só, que eu vou procurar uma figura para passar como modelo para vocês. Uma sequência figural aí. Aguarda aí, só mais um minutinho. Pessoal, aí no nosso último exemplo, nós temos uma sequência de figuras,
e a gente vai tentar estabelecer uma lei de formação aqui para encontrar o próximo termo. Olha só, são figuras com pontinhos, né? A gente percebe claramente que no primeiro termo eu tenho 2 pontinhos, no segundo termo eu tenho 5, e depois no próximo termo aqui eu tenho 8, e no próximo termo aqui eu tenho 11, né? 11 pontinhos. Então perceba que de um termo para o termo seguinte, nós estamos acrescentando aqui 3 unidades, 3 bolinhas, né, no caso. Então do primeiro termo para o segundo, da primeira figura para a segunda figura, foram acrescentadas 3 bolinhas. Da segunda figura para a terceira, foram acrescentadas mais 3 bolinhas. Então repare que a gente tem a figura anterior repetida na nova imagem, só que com um aumento de 3 bolinhas. Ó, essa figura aqui, que é a terceira figura, ela foi repetida aqui, só que com um acréscimo de 3 bolinhas. Então nós estamos sempre tomando mais 3. Então se eu quiser definir um termo genérico para essa sequência, o termo vai ser o seguinte, ó. Cada termo é o termo anterior acrescentado de 3, né? Então eu sempre pego um termo, para eu encontrar o novo termo, eu pego o anterior a ele, mais 3. Pronto, terminamos, né? Se eu quiser saber quem é o A5, quem vai ser minha quinta figura aqui? Bom, minha quinta figura vai ser igual à quarta figura mais 3. Como a quarta figura tem 11 bolinhas, vai ser 11 mais 3, 14. Se eu quiser representar essa figura, basta eu repetir a figura que estava lá, né? Um conjunto de 11 bolinhas, que é a quarta figura. E o que eu faço para obter a nova figura? Eu acrescento mais 3 bolinhas. Então tá aí, ó, fiquei com um total de 14 bolinhas. Esse é um exemplo de uma sequência figural e que nesse caso é uma sequência recursiva, porque ela dependeu do número anterior, da quantidade anterior. Tranquilo? Bom, essa foi a nossa aula da semana. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, um grande abraço.